Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. O convidado de hoje do nosso programa Arte e Precariedade é Floriano Romano. Após ter se formado em gravura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Floriano Romano passou um ano no Porto, em Portugal, com bolsa de residência artística daquele país. Na cidade portuguesa, Romano exercitou a fotografia realizada nas ruas com edições e animações digitais. Ao retornar para o Brasil, Romano realizou sua pesquisa de mestrado entre 2002 e 2004, intitulada Intervenções Efêmeras no Espaço Telemático. Nessa época, dirigiu um programa de transmissão FM na estação de rádio Madame Satã, chamado O Inusitado, com diversos artistas da cena carioca participando dessa grande escultura móvel, expressão usada pelo artista para descrever o programa em sua tese. O Inusitado incluía leituras, música, mixagem, poesia sonora, performances individuais, entrevistas, entre outras atividades apresentadas de forma fragmentada. No ar. Boa noite. Amo Pode falar. o microfone. Agora, umas confissões em público. Fato raro. Alguém se declarar assim, publicamente. As pessoas deviam fazê-lo mais. Abrir seus sentimentos. Eu, por exemplo, gostaria de dizer em alto e bom som: amo o microfone. Vocês alguma vez experimentaram falar nessa caixa de ressonância? É fazê-lo uma vez e nunca mais querer deixá-lo. Inebriante and addiction, como diria William Burroughs. Porta-voz sensível do emissor que ama os sons. Aparelho capaz de transformar energia elétrica em energia sonora. Responde às ondas sonoras pelo fornecimento de sinais elétricos. Mais do que uma definição, o prazer de ver sua voz transfigurada em veludo. Electric Ladyland. Meu desejo sempre foi o de ser um interlocutor radiofônico, poder falar horas e horas ao micro, mic, micrófono, instrumento generoso que não requisita do usuário nenhum oligopólio do saber, geralmente considerado um mero coadjuvante daquele que fala, um simples objeto circunstancial de transmissão, mas que merece, hoje aqui, ser resgatado a um plano maior, a um altiplano oracular, nessa praia de ondas eletroacústicas, vibrações de corpos, variações de pressão do ar percebidas sutilmente pelo ouvido. Vou ter de deixá-lo agora, Mick, mas eu volto. Eu sempre volto ao seu contato magnético, à sua música própria e heterofônica. Smack. Alex Hamburger, janeiro de 2004. Voz, Daniela Matos, ao telefone. Alô? 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 É Márcia X? Alô? 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 Após seu mestrado, Romano trabalhou no GESAC, que significa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão, um programa de inclusão digital do governo federal, o que permitiu fazer viagens para diversos pontos distantes do país e realizar oficinas de rádio em diferentes comunidades.
A partir da experiência com o inusitado e o trabalho no GESAC, que durou 5 anos, o rádio tomou um lugar de proeminência na trajetória do artista. Romano realizou em 2007 O Falante e em 2010 Guarda-Chuva Sonoro, 2 ações na rua, ambas consideradas como esculturas móveis pelo artista. A escultura sonora, enquanto objeto tridimensional, foi experimentada pelo artista em diversos momentos. Na exposição Sonar, realizada na Casa Laura Alvim em 2013, bem como na exposição Muro de Som do Parque das Ruínas em 2016, podíamos ver esses objetos que previam a participação do espectador. Para falar apenas de uma dessas esculturas sonoras, O Estrangeiro consistia em um móvel de 20 centímetros, cujas gavetas emitiam sons, quando abertas, provenientes de diferentes cidades do Brasil. As gravações foram realizadas durante os 5 anos que o artista trabalhou no GESAC. Segundo Romano, O Estrangeiro é uma obra que expressa o desejo de conhecer o outro. A escultura ampliada, irradiando-se sonoramente no espaço urbano, interferindo nas práticas cotidianas dos pedestres por meio de uma transmissão de rádio ou do corpo sonoro do artista andarilho em presença nas ruas, mostrava um processo fortemente voltado para a cidade. A cidade tornou-se objeto de várias instalações sonoras do artista. As 2 instalações, Cidade Sonora, de 2012, e Errância, de 2016, investigam a cidade, seus sons, seus ruídos. A instalação Cidade Sonora apresentava 16 orelhões, as conchas dos telefones públicos usados no Brasil, irradiando o som de várias cidades do mundo. Na exposição Errância, realizada no CCBB do Rio de Janeiro, 6 caixas de som em suportes verticais foram dispostas na sala, onde o desenho de um labirinto estendia-se sobre o chão. Das caixas emanavam sons da cidade do Rio de Janeiro, registros de diferentes bairros. A cidade, como campo de investigação para o artista, é um imenso território sonoro, onde falas, discursos, máquinas formam o sistema industrial, uma ordem de sons. A prática nômade do andarilho urbano, os objetos tridimensionais para a participação do espectador e as instalações sonoras buscam transmitir, ou melhor, irradiar ruídos, promover uma interferência no sistema industrial de sons. Mais que isso, as proposições artísticas de Floriano Romano buscam criar um campo sensível de imantação sonora, um espaço, um território possível para as imagens mentais, um tempo paralelo, simultâneo a essa ordem do sistema sonoro industrial da urbis globalizada. A conversa que teremos aqui com Floriano Romano dá continuidade à pesquisa que realizamos com outros 7 artistas no acervo do Arquivo Nacional para a realização da exposição a ser aberta em abril de 2022 no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Aqui daremos atenção à trajetória do artista e suas reflexões a respeito de sua poética. Vamos chamar então o artista Floriano Romano. Olá, Romano. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, tanto por participar do seminário, né, do livro e da exposição. Então, esse projeto que está durando já uns 4 anos quase, né? Isso, que atravessa a pandemia. Exatamente. Tá bom, Romano. Obrigado a você por estar aqui com a gente. Vamos lá. Então, vou te fazer umas perguntinhas. Vamos ver o que isso dá. Romano, então, na sua trajetória artística, você
teve assim um início com a gravura, né? Talvez na EBA. Depois de um ano que você foi para Portugal, lá você realizou umas experiências com fotografia, caminhando pelas ruas, na cidade. E aí você trabalhou com computador, né? Que era uma coisa que você... com as animações digitais que você realizava, né? Com as fotografias. E aí veio o rádio, né? Essa experiência do rádio compartilhado que você fez com vários artistas, que foi o programa Inusitado, né? Isso foi em 2003. Em 2007, você já estava fazendo rádio, que era o falante nas ruas, né? Uma transmissão móvel, feita a partir de uma mochila radiofônica que você tinha nas costas, que você que emitia, que irradiava a frase "não preste atenção". Em várias entrevistas suas, você considerou tanto o programa de rádio Inusitado como o falante como esculturas móveis. E eu fiquei intrigado com isso e gostaria que você falasse isso para a gente. Do Porto, eu trouxe o hábito de caminhar na cidade, né? A minha primeira exposição foi com fotografia. E eu acho que o que o rádio proporcionou foi que eu fizesse uma passagem, né? Da imagem para a cidade, porque o rádio ele é uma transmissão, é como ocupação do ar, né? A questão da ocupação do ar, né? A arte no ar. Então, feito uma escultura sonora que você irradia e que está ali invisível, né? Mas audível, né? Sintonizável. E essa ideia de espaço, eu acho que depois do rádio o trabalho passou a ser muito espacial, pensar muito essa questão do som no espaço e não só na linearidade, né, de um percurso no som, entendeu? Mas nessa explosão do som simultâneo em várias partes, né? Então, eu acho que a ideia da escultura móvel é a ideia de um sujeito autônomo, de uma autonomia, né? De você construir um território em torno de você a partir do som, na medida que você caminha, né? E esse corpo, como eu chamo, corpo ressonante, corpo sonoro, né? Que é a história do falante, né? Essa ambiguidade entre você ser indivíduo e ser multidão ao mesmo tempo, né? Que tem lá no Edgar Allan Poe. Esse trabalho tem muito a ver com o Homem da Multidão, um conto do Edgar Allan Poe. Eu acho que
ali já estava um pouco da errância também, entendeu? Então, eu acho que o rádio ele trouxe essa explosão, colocou o trabalho no espaço, em instantes simultâneos, né? Porque o rádio tinha essa fragmentação, como o programa era muito grande, a gente tinha vários trabalhos que iam entrando, e as pessoas iam fazendo trabalhos online, ao vivo, né? E eram as pessoas, a ideia é que ninguém tinha que escutar o programa inteiro, as pessoas podiam escutar partes, porque a própria ocupação da rádio ela ia da Praça 15 ao aterro, não pegava a cidade inteira, não tinha essa ideia de ter público tipo de sucesso, mas a ideia era de disponibilizar uma coisa diferente no rádio, começar o rádio a partir de uma perspectiva diferente daquela do mainstream que a gente está acostumado, né? E aí deu nisso, nessa ideia do som na cidade, que eu trabalho até hoje. Entendi. Eu e nessa irradiação você contacta pessoas em diferentes lugares, é isso? Seja no rádio, na transmissão do rádio, seja andando como falante. O Falante trabalho no móvel, rádio, né? indoor, trabalho indoor, a ideia é uma escultura sonora, uma escultura aérea, mas feito um território, a ideia de um território, mas é um território que não está em movimento, porque ele tem um ponto transmissor que é central. E a ideia, depois de trabalhar indoor, depois de trabalhar dentro do rádio, fazendo programa de rádio, eu resolvi trabalhar direto na cidade, entendeu? Porque justamente eu queria superar essa imobilidade, entendeu? Eu queria que o corpo, o sujeito, o indivíduo fosse a transmissão, entendeu? Independesse de um rádio, de uma concessão, ou de uma tecnologia, né? Então, o falante tem essa simplicidade, essa coisa bruta de ser um sujeito com um sistema de som comum, né? Que qualquer sujeito pode ter, que qualquer sujeito pode usar, entendeu? Não é o elogio da tecnologia, nem a tecnologia como consumo, entendeu? Mas é uma aproximação da tecnologia como necessidade de falar, de ocupar o seu espaço. Como é que essa tecnologia pode te ajudar, né, a deixar de ser ouvinte e passar a ser falante, né? Que é a questão do rádio que vira para o falante. Você é do ouvinte, você vira falante. É isso. Entendi. Bom, vamos então falar de alguns problemas que vocês, volta e meia, você menciona em entrevistas, fala na sua tese. Então, o ruído, né? O ruído sonoro, que se tornou um dos problemas centrais, um problema fundante, talvez, no seu trabalho desde essa época. E aí você fala de ruído, interferência e também campo sonoro, que eu me pergunto se tem a ver com a escultura também aí, né? O território. Então são conceitos presentes na sua poética. Como é que você define e diferencia esses problemas? Como é que eles se relacionam? O campo sonoro é o espaço ocupado pela potência do som, né? Pelo alcance do som. Então, a ideia do campo sonoro é justamente essa ideia da autonomia, que a partir do momento que você irradia o seu próprio som, a partir do momento que você é interferente, né? É a interferência como ruído, e o ruído que vira interferência. Isso que é o que acontece com o falante. Está entendendo? Você passa a ser interferente. Então, você gera um campo em torno de você. Está entendendo? Essa ideia, para mim, é que é efêmera, claro, mas é o território. É autonomia em relação à transmissão de um centro primeiro, de um centro suposto, né? Industrial. Uhum. Na verdade, é uma coisa de você também se posicionar, de você falar algo, entendeu? Que não seja necessário, que não tenha função, né? Para você poder estimular um outro debate,
dentro daquela alienação que acontece ali na cidade, que é o trânsito das pessoas, e que não percebem, que não podem, pela condição do trabalho, não tem tempo, entendeu? Não percebem a cidade, as histórias, as camadas da cidade, as camadas sonoras e históricas de onde estão passando, tá entendendo? Então, eu acho que tem essa dívida da gente com a cidade, com entender a cidade como nossa história, tá entendendo? Que a gente não percebe nem no momento aqui agora o que a gente está vivendo, porque o ruído ele é presente em todo canto, nem percebe o que passou também, porque você pode, nesse movimento alienado do trânsito, você pode passar todos os dias no mesmo lugar e não saber o que é aquilo, entendeu? Acho que o falante chama atenção para isso. Você pode ter outra postura dentro da cidade e pode ter outra postura dentro dessa questão de comunicação, de se colocar, né? Ter voz também, né? Ter voz, Essa ideia de ter voz no espaço público, né? E isso é que você fala de ser interferente? Você pensa que é a geração da abertura, né? Eu sou da geração da abertura. Então, é justamente a levada das passeatas, das diretajadas, dos grandes encontros populares e de tudo mais, entendeu? Então, esse ter voz faz parte da minha geração, que pegou essa continuidade, entendeu? E pegou esse momento fecundo, né? Que a gente conseguia propor coisas, entendeu? E hoje nunca foi tão importante voltarmos para as ruas, né? Nunca foi tão importante. Infelizmente, estamos impedidos pela condição da pandemia, mas nunca foi tão importante a interferência urbana, voltar para a rua, nunca foi tão importante um trabalho sonoro na rua, né? Porque através do som a gente pode unir as pessoas, a gente pode colocar elas para produzir pensamento, entendeu? Bom, quando você fala da ação o falante, você fala como uma escultura móvel, né? Mas o sujeito que carrega a mochila radiofônica, esse sujeito você define como corpo ruidoso, né? Aí tem o falante e tem o corpo ruidoso. Você se refere aos participantes que usam os seus sapatos sonoros, os sapatos acústicos e os eletrônicos, como corpos sonoros. Então, tem o falante, o corpo ruidoso, os sonoros. Tem aí som, ruído, fala. Né? Eu pensei em 3 atos de um corpo sonoro, tem a ver? Enquanto atos do corpo sonoro, como esses atos se diferenciam? Assim, a gente tem que pensar o som no mundo, né? Então, assim, tem essa palavra que as pessoas usam muito, que vem de landscape, que é soundscape, né? Então, é como se houvesse bodyscape, entendeu? Eu acho que está mais para isso, porque a fala ela é linguagem, entendeu? O som é física, o lugar do som, a fonte sonora, que distância está de você, para que lado está essa fonte sonora. O som, quando eu penso som, penso na física. Quando eu penso em fala, eu penso na linguagem. E o ruído não. O ruído ele é algo que está em todo lugar. Ele tem essa brutalidade, entendeu? E ele fala direto com o corpo. Ele tem um outro contato, entendeu? Não é o contato da linguagem. O ruído salta, que nem no Kurt Withers, lá na Ursonate, sabe? O ruído salta pela razão, por cima da razão, e fala com o corpo. A poesia sonora é a poesia dos sons do corpo, entendeu? Então, tem assim, a poesia da falada, a poesia escrita, tem a poesia sonora com os sons do corpo. Então, eu acho que é muito mais isso que o ruído busca, é diferente. Ele tem essa brutalidade, ele tem essa capacidade, porque ele tipo um momento que a gente se esquece, entendeu? De integração, entendeu? Sabe? Talvez seja isso que a gente é tão distante hoje da ecologia, que é essa conexão, entendeu? Que o ruído ainda te dá, sabe? Esse instante em que você e o mundo são uma coisa só, quando ele mexe com você falando diretamente da sua pele, entendeu? A pele como um tambor,
sabe? Que recebe essas ondas mecânicas do som, sabe? Você sente a vibração, você sente... Então, eu acho que o ruído ele fala direto com o corpo, ele é um estado diferente da linguagem. Você Entendeu? diria que o ruído suspende a linguagem, no sentido dessa linguagem que a gente repete? O ruído suspende e toca o corpo Isso. na possibilidade de uma liberdade. O de uma ruído ele é autonomia. apaixonante, sabe? A paixão ela é do corpo. O corpo sente a paixão do corpo, né? Então o ruído ele fala direto com a pele, entendeu? A pele ela é a camada de ligação que nós temos com o mundo, entendeu? Ela não isola o nosso corpo do mundo só, ela também é o canal pelo qual a gente encosta no mundo, entendeu? Encosta no vento, quando o vento está quente a gente sente, quando o vento está gelado a gente sente, entendeu? O ruído a gente sente, entendeu? Então, assim, eu acho que essa comunicação do ruído ela é com o corpo. Então, por isso que me interessam as três coisas, que são situações diferentes, entendeu? É como o universo da fala, da linguagem, o universo os sons do corpo, os sons do mundo, né? Os sons do homem industriais, sabe? Que não me interessam tanto, mas me interessa mais o conjunto deles na cidade. Muito bom, adorei essa resposta. Bom, vamos pular para mais uma questãozinha sobre a cidade, né? Que você já até falou um pouco. Então, a cidade tem sido também um campo de investigação, porque tem aí o ruído do corpo, mas tem sempre a cidade, esse corpo na cidade, nesse mundo que você estava falando agora, né? Então, a cidade tem sido importante para você e ela aparece tanto nas suas reflexões sobre a ação radiofônica lá, o inusitado, mas também ela se tornou instalação sonora, instalação, né, que foi Cidade Sonora, em 2012, reunindo experiências sonoras de diferentes cidades do mundo, de participantes que te enviavam, né, esses sons. Eu tenho a impressão que foi isso. Na sua tese, você menciona discursos, máquinas, o sistema industrial dos sons que constitui a cidade.
me parece ter aí uma relação distinta da sua cidade sonora, né, que tem o ruído interferindo e suspendendo a linguagem, para essa outra cidade das máquinas, do sistema industrial. Você pode falar dessa relação entre esse Vou sistema tentar explicar sonoro? isso. É assim, eu considero ruído som aleatório e simultâneo, fragmentado. Entendeu? O ruído é um caos de sons. Ele não é uma altura definida, ele não tem é um som definido, ele é uma nota. A nota é uma altura definida. O ruído são milhões de sons ocorrendo, milhões de pequenos sons ocorrendo. Pensa no mar, pensa nas minúsculas ondas do mar. Não tem só as grandes, tem as pequenas do tamanho da palma da minha mão que vão quebrando, quebrando. Cada uma gera um pequeno ruído e depois você senta na beira da praia e você ouve aquele conjunto. Então, o ruído, para mim, ele é esse coletivo, conjunto de sons simultâneos no espaço, porque me dá uma ideia de uma temporalidade simultânea, tá entendendo? E não de uma temporalidade linear, entendeu? Por isso eu tenho poucos trabalhos com som linear gravados, por exemplo, para você escutar. Tinha na época do programa de rádio, né? Depois que eu passei a ir para a rua, meus trabalhos passaram a ter que montar, tem que estar no espaço, entendeu? A cidade sonora, ele quer falar desse conjunto de ruídos produzidos pelo homem, que são os ruídos dos sons da indústria, das máquinas, né? Mas não de um ou outro em especial, em particular, mas do conjunto que eles fazem na cidade, como a nossa contribuição, entendeu? Que não seja a música, porque música também é uma linguagem, música é pensamento, entendeu? O ruído da cidade não é música, no sentido de ter sido criado pelo homem como uma resposta à natureza, que nos dá ruídos, né? A natureza é muito rica de ondas, de luz e de som. Nós somos bombardeados por isso o tempo todo, nós recebemos, ela é muito generosa de ondas de som e de luz o tempo todo. Então, eu vejo a música como uma resposta do homem a isso, sabe? Como o pássaro que canta quando vê a aurora, fica também mexido e canta no fim do dia, entendeu? Porque a beleza das ondas de luz se encontram com a beleza do canto do pássaro, né? Uma coisa responde à outra, tá entendendo? E qual é o lado que a gente não percebe disso, tá entendendo? São as criações desses sons de cidade, esses ruídos simultâneos da cidade, esses ruídos fragmentados, entendeu? Essa construção fragmentária que é esse tecido de sons que tem na cidade, tá entendendo? E a minha ideia é muito chamar atenção para isso, que isso daí está mexendo com você o tempo todo, você está permanentemente alerta, o seu corpo está recebendo esses sinais e que isso pode ser pensado, né? Por isso que eu caminho tanto, porque caminhar é aprender. Enquanto você caminha, você aprende, através da experiência de caminhar, é a experiência de pesquisar a cidade, de pesquisar a vida, de pensar nessa sensação do corpo, né? Essa experiência do corpo que anda e sente e pensa, né? Então, acho que o ruído ele chama a atenção do corpo, ele liga o corpo, e a gente precisa disso, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas então, você só para entender um pouco melhor, então, o ruído chama atenção para esse conjunto que são esses sons que você chama de sistema, né? Então, se é um sistema, ele mesmo já é uma linguagem. Esse ruído, ele chama atenção e suspende essa linguagem, não? Bom, pode ser desse ponto de vista. Mas o que interessa é que o ruído acende a possibilidade de você sentir com o seu corpo, tá? É a Chama experiência do atenção. corpo. A experiência Chama do corpo que me atenção da interessa. sensação. Isso. Entendi. É isso. Tá. Bacana. Vamos lá. Agora, então, lembrar de uma exposição que eu mesmo fiquei chamou tanto minha atenção, minha paixão,
que eu escrevi até um texto na internet na época, que foi o Errância, no CCBB em 2016, né? Nas ações itinerantes do falante, já havia errância, né? Itinerância, errância. Você fala do flaner, errância física, e tinha um corpo físico que estava presente, andando, errando, né? Na exposição do CCBB, a errância me pareceu de outro tipo, porque, na verdade, a gente estava ali... Você lembra a gente de errar, porque você faz um labirinto no chão, né? Então, a gente erra. E aí a gente erra também no sentido de andar, vagar. A gente começa a vagar numa cidade que está ausente, que não é presente, que não está ali, né? Então, nesse sentido, eu queria entender se para você há essa diferença entre uma errância que é uma experiência física atual, ou se, e outra mental, ou se a errância, o ato da errância é simultaneamente as duas coisas. Experiência física atual e experiência mental do corpo. Junto. E o ruído é que junta. É no ruído que junta. Entendeu? Que essa é a ideia do ruído. É apaixonar o corpo. É você juntar de novo o corpo e a mente. Agora, a errância, eu fiz a Cidade Sonora, eu achava que era mais interessante que as pessoas me mandassem suas gravações. Então, são 16 artistas e pessoas que não se consideram artistas que gravaram para mim e me enviaram. E eu montei a instalação, e ficou a instalação com som. Você vê a diferença. O som de uma cidade, um lugar ficcional, digamos assim, né? E a errância é quando eu vou fazer isso, dou foco nisso. O foco é essa caminhada, essa gravação do ambiente das ruas, entendeu? E o labirinto, ele é um lugar que você está preso, tá entendendo? Você tem que driblar o labirinto para poder sair dele, né? Então, à medida que você caminha no labirinto, você tem que reconhecer aquele lugar para você poder sair dali. Se você não prestar atenção, se você não conhecer o lugar e reconhecer por onde você está passando, você não tem como sair, entendeu? Então, na medida que você caminha no labirinto, você aprende. Na medida que você caminha no labirinto, você se liga. E o meu labirinto é aberto. Então, é uma questão de livre-arbítrio. Você pode fazer o caminho que você quiser, você pode criar o mapa que você quiser, entendeu? Da cidade. Qual o seu mapa da cidade, né? E qual a sua cidade? Qual o seu território na cidade? Tá entendendo? Há um tempo atrás, um artista fez um trabalho interessante sobre os bairros do Rio de Janeiro que se desmanchavam e viravam grandes bairros, mas que há décadas atrás, no lugar de um bairro central, como Tijuca ou Meier, havia 5, 6 pequenos bairros que foram se desmanchando e fazendo um grande. E ela foi mostrando, através da pesquisa dela, como esses lugares, para gerações passadas, tinham essa relação de território, de território afetivo, né? Tinha uma história e tudo com eles, entendeu? E que foi se perdendo com o crescimento, tá entendendo? Era uma artista ou uma historiadora? Era uma artista, Karina Wolff. Tá, bacana. Tá, eu acho que a gente talvez ainda tenha um bom tempinho, e eu podia pensar aqui já que você falou da Karina, a gente podia falar também de algumas referências para você, né? Você fala de irradiação, e isso eu não pude deixar de lembrar que a Lígia Clark fala de irradiação em alguns momentos. E você fala de imantação. Eu não pude lembrar da Lígia Pape, né?
problema da imantação. E também imagino, claro, que tenha outras referências. Você quer falar um pouco de algumas referências para você? Você falou do Ursonate, né, dos Fites. Você quer falar de referências? A Lígia Pape, sem dúvida. Às vezes as palavras coincidem, né? Mas Claro. não é meu objetivo também ser preciso. Como um acadêmico, quando eu falo do meu trabalho, eu gosto mais de falar espontaneamente. Então, às vezes as palavras coincidem, mas sem que tenha necessidade de fazer a comparação. Tem muitos pontos, sem dúvida, com a Lydia Clark, mas eu não consigo traçar uma relação direta. Embora as questões com as quais eu me preocupo já estavam lá, né? Nos anos 70, nos anos 60, né? Mas a Lígia Pape, sim. A Lígia Pape é uma influência direta, né? Ela foi minha professora, ela é uma pessoa muito querida. E eu acho que assim as referências elas vão surgindo, sabe? Elas no decorrer do trabalho vão surgindo novas referências. Todos os dias tem novas referências, sabe? Porque também não é uma questão de você escolher uma pessoa ou outra, mas de você estar o tempo todo pesquisando o que é urgente de ser dito, sabe, o que é necessário, o que está sendo feito, o que está sendo explorado. Então, as referências vão surgindo o tempo todo, cada vez, não só artistas. Eu acho que hoje é mais interdisciplinar, inclusive. A gente tem referências de várias áreas que se atravessam, né? Eu acho isso. Tá bom, muito bom. Tá bom. Romano, então, tem uma última perguntinha que eu tenho feito para todos os nossos para o pessoal do nosso grupo, da nossa pesquisa, e para as entrevistas que eu tenho feito aqui com todo mundo, que é sobre a relação com a precariedade. Como é que você tem visto a precariedade? Como é que você vê a precariedade? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o som tem essa brutalidade do precário, sabe? Precariedade é essa nudez que a gente nasce, a primeira coisa que a gente ouve é a nossa voz, sabe? Precariedade é esse estado de despido que o corpo consegue sentir e que a gente se aliena o tempo todo, e que a própria tecnologia, como o consumo, também aliena a gente, entendeu? Da necessidade do corpo. Então, eu acho que precariedade para mim é isso, né? Não é gambiarra. Precariedade para mim é esse estado de uma simplicidade bruta que pode ser tocado ainda, né? Esse corpo que pode ser afetado ainda. Bom, muito bacana. Você falou antes, eu adorei isso que você falou da nudez, né? Porque a precariedade tem a ver com realmente essa nudez. O Levinas, ele fala uma coisa linda que é sobre o rosto, e ele fala da nudez do rosto do outro. É uma coisa sempre muito estranha, mas muito bonita, e eu nunca... e ele fala de precariedade também, né? Mas você falou uma coisa que eu achei muito também bacana, que fala um pouco dessa nudez, que essa nudez é também... Você falou da nudez de quando a gente nasce, né? Que a gente precisa do outro, né? Desse outro que, senão a vida não continua. E você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, que é a importância dessa precariedade no aspecto estético-político, né? Sensível político. Porque você falou que a pele não isola apenas, ela também permite a relação com o mundo, né? Quer dizer, essa relação de dependência, né? Que parece estar sempre presente, né? Essa nudez que você fala. É bonito isso. E o ruído, você diz que o ruído é essa nudez, né? Como você falou agora,
eu perdi. Mas é bacana você falar dessa materialidade precária do ruído, né? Essa materialidade precária do ruído. Tá bom, Romano. Muito bacana. Tá bom, obrigado. Se você quiser repetir alguma pergunta... Não, gostaria de saber se você gostaria de falar mais alguma coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de nos dizer? Não, não, acho que o que eu tenho a dizer é que nunca foi tão importante acordar os nossos corpos, entendeu? Porque a política do fascismo é a política de domínio dos corpos das pessoas, dos sentimentos, de sensações, da experiência do corpo das pessoas, da limitação das possibilidades da experiência, porque através da experiência a gente cresce, a gente aprende. Então, por isso que eu caminho, sabe? Eu caminho para mostrar isso, que caminhar é aprender, andar é aprender, não é alienar. Então, tem outras formas, acho que tem que acordar, sabe? Acordar. A minha pequena ficção que acontece na cidade, ela pode te acordar dentro do meu trabalho, mas ela pode ser também poderosa para fazer você acreditar que o corpo pode acordar e a experiência do corpo pode ser ampliada em um nível que a gente nem imagina, sabe? Muito bom, adorei o fechamento. Tá bom, Romano, super obrigado e a gente se fala em breve. Tá bom, obrigado a todas, Carla e Sônia, tá? Tá bom, falou, um abraço.